Numa mercearia lotada em Oakland, uma mãozinha agarrou o meu colete de couro com força desesperada. Olhei para os olhos aterrorizados de uma menina de 6 anos que sussurrou palavras que mudariam tudo. És a minha última esperança. A maioria das pessoas teria se afastado da pequena menina loira coberta de hematomas, pedindo proteção a um anjo do inferno. A polícia já a tinha falhado 3 vezes. Os serviços sociais não a ajudaram. A mãe dela estava presa. Mas quando ela me contou o que a esperava em casa, quando vi as marcas nos braços dela e a desesperança nos olhos, tomei uma decisão que colocaria a mim e aos meus irmãos em rota de colisão com um homem perigoso. O que descobrimos sobre a situação dela foi mais devastador do que imaginávamos. E o que fizemos a respeito disso? Essa é uma história que precisa ouvir. As luzes fluorescentes do Food Max zumbiam acima da cabeça de Briggs enquanto ele mudava o peso do corpo na fila do caixa, com o cesto pendurado num antebraço tatuado. As tardes de terça-feira em West Oakland geralmente significavam filas mais curtas, mas hoje metade do bairro parecia ter descido ao supermercado ao mesmo tempo. Ele tinha pegado o essencial: pão, ovos, café, o tipo de macarrão instantâneo que o lembrava dos anos mais difíceis, e agora estava atrás de uma senhora idosa que contava metodicamente as moedas de uma bolsa com zíper. Março em Oakland trazia aquela qualidade particular de luz que fazia tudo parecer promissor e melancólico ao mesmo tempo. Do lado de fora das janelas manchadas, palmeiras balançavam contra uma chuva ameaçadora, a primavera imprevisível da Bay Area se afirmando. Briggs vivia nesta cidade há 32 dos seus 41 anos, tempo suficiente para ler o tempo nos seus ossos, para saber quais ruas evitar depois de escurecer, para compreender as hierarquias tácitas que governavam todos os bairros, de Fruitvale a Tesco. O colete de couro que usava, as suas cores, tinham um peso além da sua presença física. O emblema com uma caveira e asas nas costas identificava-o como membro dos Hells Angels de Oakland, um clube com raízes mais profundas do que a maioria das árvores que ladeavam aquelas ruas. Briggs conquistou aqueles emblemas através de anos de lealdade, de ações que não discutia com civis, de uma irmandade que significava mais do que laços de sangue. A maioria das pessoas dava-lhe espaço em filas como esta, os seus olhos desviando-se da figura intimidante em ganga e couro gastos, barba trançada, nós dos dedos marcados por lutas que ele ganhou e algumas que não ganhou. O puxão começou tão pequeno que ele quase não percebeu. Uma mãozinha agarrou a barra do seu colete, os dedos apertando o couro com uma força surpreendente. Briggs olhou para baixo, esperando talvez uma criança a procurar os pais, alguém que acidentalmente o tivesse agarrado em vez de um carrinho de compras. O que ele encontrou, porém, fez com que ele congelasse. Uma menina, talvez com 6 anos, olhava para ele com olhos que demonstravam muito conhecimento para alguém tão jovem. O cabelo loiro estava emaranhado e caía pelos ombros, claramente sem ser penteado há dias. A sua t-shirt rosa tinha manchas, ketchup, talvez sujidade, e as suas calças de ganga eram demasiado curtas, expondo os tornozelos marcados com hematomas em vários estágios de cicatrização. Mas foram os seus olhos que mais o impressionaram. Cinzentos, azuis e enormes. Eles continham o tipo de desespero que Briggs tinha visto em zonas de guerra, nos rostos de homens que sabiam que não tinham mais opções. Por favor, sussurrou ela, a sua voz quase inaudível por causa da música da mercearia. És a minha última esperança. O primeiro instinto de Briggs foi procurar os pais, quem quer que fosse que devia estar a cuidar dessa criança. A fila tinha avançado. A senhora idosa tinha terminado de contar as suas moedas e estava a se arrastar em direção à saída. Atrás dele, um jovem com um casaco com capuz de uma empresa de tecnologia navegava pelo seu telemóvel, alheio a tudo. Ninguém parecia estar à procura de uma criança perdida. Ei, querida, disse Briggs, agachando-se ao nível dela, ciente de que o seu tamanho e aparência provavelmente assustavam a maioria das crianças. Manteve a voz suave da maneira que aprendera a falar com as suas sobrinhas. Onde está a tua mãe? O teu pai? A menina apertou o colete dele com mais força. De perto, ele pôde ver mais detalhes que fizeram soar um alarme na sua mente. Uma contusão amarelada a desaparecer na bochecha esquerda dela, marcas de unhas no antebraço, o olhar vazio de alguém que não comia uma refeição adequada há muito tempo.
O namorado da minha mãe, disse a menina, as palavras saindo num sussurro apressado. Ele faz-nos mal. Ele disse, se eu contar a alguém, ele vai piorar as coisas. Mas já está pior. A minha mãe chamou a polícia 3 vezes. Eles vêm, conversam e vão embora. E então ele fica ainda mais zangado. Eu vi você e o seu colete e pensei. Talvez ela não conseguisse terminar a frase. Lágrimas brotaram daqueles 2 olhos velhos. Mas ela as enxugou com o autocontrole de alguém que aprendeu que chorar só piora as coisas. Briggs sentiu algo mudar no peito. Uma raiva familiar acendendo-se contra alguém que ele nunca conhecera. Ele já tinha visto isso antes. Conhecia o padrão. Chamadas por violência doméstica eram as mais perigosas para os polícias, o que significava que eles frequentemente faziam o mínimo exigido por lei. E se o agressor fosse inteligente, soubesse como manipular o sistema, ele poderia aterrorizar uma família por meses ou anos, enquanto as autoridades empurravam papelada e faziam comentários solidários. Qual é o seu nome? Briggs perguntou, sua voz firme apesar da raiva crescendo dentro dele. Oakland, disse a menina. Oakland Harper. Moramos na 35, os apartamentos amarelos perto da estação BART. A minha mãe trabalha até às 18 horas. Ele está em casa. A maneira como ela disse isso continha muito medo. Briggs passou anos a ler as pessoas para saber reconhecer o terror genuíno quando o ouvia. Esta criança não estava a se inventar histórias para chamar a atenção. Ela estava a correr um risco calculado ao confiar num estranho porque todas as autoridades supostamente seguras a tinham falhado. Senhor, está pronto? A voz da caixa interrompeu o momento. Uma adolescente com madeixas roxas no cabelo olhou para ele com leve impaciência, mascando o chiclete entre os dentes. Briggs levantou-se, esquecendo a cesta. Dê-me um minuto. Ele afastou Oakland da fila em direção ao bebedouro perto dos banheiros. A sua mente já estava a pensar em opções, protocolos, a maneira certa de lidar com isso. Ele deveria chamar a polícia. Deixar que eles lidassem com isso. Essa era a resposta legalmente apropriada. Mas Oakland já lhe havia dito que a polícia havia sido chamada 3 vezes sem resultados. E se as informações da menina estivessem corretas, a mãe dela não chegaria em casa por horas, o que significava que, se ele a mandasse de volta agora, ela ficaria sozinha com o homem de quem tinha tanto medo. Ok, ouve-me, disse Briggs, olhando-a nos olhos. Vou ajudar-te, mas preciso que me contes tudo. A verdade. Ok? Sem inventar coisas. Sem exagerar. Consegues fazer isso? A menina acenou com a cabeça, solene como um juiz. Qual é o nome do namorado da tua mãe? Derek Vaughn. Ele mudou-se para cá há 3 meses. A voz dela estabilizou enquanto falava, como se ter alguém realmente a ouvir lhe desse força. No início ele era simpático. Comprava-me gelados, brincava comigo. Depois, a minha mãe disse algo de que ele não gostou e agarrou-lhe o braço com tanta força que ela chorou. Ela tem marcas em forma de dedos. Ele disse que foi um acidente, mas continua a acontecer. E a tua mãe chamou a polícia? Sim. Na primeira vez, Derek disse aos policiais que a mãe tinha caído da escada. Eles olharam para ela e foram embora. Na segunda vez, um policial conversou comigo sozinho e perguntou se eu me sentia segura. Eu disse que não. Mas Derek disse que eu estava chateada porque ele me colocou de castigo por não ter feito o dever de casa. O policial anotou algo e foi embora. Na terceira vez, a voz de Oakland falhou um pouco. Na terceira vez, o mesmo policial voltou. Ele parecia cansado. Disse à minha mãe que, a menos que houvesse provas de agressão real, não havia muito que pudessem fazer. Sugeriu o aconselhamento. Briggs sentiu o maxilar apertar. Ele conhecia aquele tipo de agente esgotado, sobrecarregado, com demasiadas chamadas e pouca capacidade de acompanhamento. Nem sempre era malícia. Às vezes era apenas um sistema falido que esmagava as pessoas até elas deixarem de ver indivíduos e passarem a ver apenas mais uma disputa doméstica numa cidade cheia delas. O Derek ameaçou-te especificamente? Perguntou Briggs. Oakland acenou com a cabeça. Ontem ele disse que se alguém fizesse perguntas na escola, eu deveria dizer que a mãe é desastrada e que gosto de trepar as árvores. Ele mostrou-me o cinto e disse que doeria muito mais do que cair de uma árvore se eu não obedecesse. Ele bateu-te com o cinto? Ainda não, mas vai bater. Eu sei que vai. A certeza na voz dela quebrou algo em Briggs. Este não era problema dele. Ele deveria ir embora.
ligar para os serviços de proteção à criança, deixar o sistema fazer o seu trabalho. Mas o sistema já tinha falhado com essa criança 3 vezes, e ela estava ali agarrando o colete dele, porque tinha identificado corretamente que ele era alguém fora desse sistema falho, alguém que poderia realmente fazer alguma coisa. Está bem, disse Briggs, tomando uma decisão que mudaria tudo. É o seguinte o que vamos fazer. Você vai ficar comigo. Vamos para um lugar seguro e depois vou fazer algumas chamadas. Podes confiar em mim? Oakland estudou o rosto dele por um longo momento. Aquela menina pequena avaliando um homem adulto coberto de tatuagens e couro. Então, ela acenou com a cabeça. Tu és um anjo do inferno, disse ela. Não era uma pergunta. A minha professora disse que os motociclistas são perigosos, mas tu tens olhos gentis. Apesar de tudo, Briggs quase sorriu. A tua professora não está totalmente errada. Podemos ser perigosos, mas não para crianças que precisam de ajuda. Ele pegou no telemóvel e discou um número que sabia de cor. O telefone tocou 2 vezes antes que uma voz rouca lhe atendesse. Hammer, é o Briggs. Preciso do clube. Temos uma situação. Houve uma pausa. O som de um motor de motocicleta ao fundo. Que tipo de situação? O tipo em que uma criança de 6 anos acabou de me pedir proteção porque o sistema falhou com ela. Eu explico quando chegar lá. 15 minutos. Estaremos à espera. Briggs terminou a chamada e olhou para Oakland. Ela ainda segurava o colete dele, os pequenos dedos brancos apertando o couro. Vamos, miúda, disse ele gentilmente. Vamos levá-la para um lugar seguro. Enquanto caminhavam em direção à saída, Briggs deixou a sua cesta abandonada junto ao bebedouro. As compras já não importavam. Lá fora, a chuva ameaçadora tinha começado a cair, gotas grossas a espirrar no asfalto rachado do parque de estacionamento. A sua motocicleta estava no canto onde ele sempre a estacionava. Uma Harley Davidson de 1987 restaurada que ele tinha reconstruído desde o quadro. Já andaste de motocicleta? Briggs perguntou. Oakland abanou a cabeça com os olhos arregalados. É barulhenta, mas prometo que é segura. Ando de moto há 20 anos sem ter nenhum acidente. Ele tirou um capacete extra que guardava na bolsa da cela. Era grande demais para ela, mas melhor do que nada. Não vai servir perfeitamente, mas vai servir para uma viagem curta. Segure-se bem em mim, está bem? Não solte. Enquanto a ajudava a subir na moto atrás dele, ajustando o capacete grande demais na cabeça pequena dela, Briggs sentiu o peso do que estava a fazer. Tecnicamente, ele provavelmente estava a infringir uma dúzia de leis, levando uma criança sem o consentimento dos pais, colocando uma menor em risco numa moto sem equipamento de segurança adequado, intrometendo-se numa situação doméstica. Mas ele já havia infringido leis antes por motivos melhores do que esse, e iria infringi-las novamente se isso significasse manter essa criança segura. O motor rugiu ao dar a partida, e os braços de Oakland envolveram a sua cintura com uma força surpreendente. Ao saírem do estacionamento em direção ao clube em East Oakland, Briggs viu o seu reflexo na vitrine de uma loja. Um homem grande e barbudo com as cores dos Hells Angels e uma menina pequena agarrada às suas costas, confiando nele completamente. A sua última esperança, ela disse que ele garantiria que essa esperança não fosse em vão. O clube Hells Angels Oakland ficava numa zona industrial, onde oficinas mecânicas e armazéns criavam uma barreira entre bairros respeitáveis e territórios que a maioria dos civis preferia ignorar. O edifício em si parecia comum visto de fora. Blocos de cimento pintados de cinza, pequenas janelas cobertas com tela de aço, um estacionamento cercado por uma cerca de arame com fio corta-relva no topo. Mas a fila de motocicletas alinhadas com precisão militar dizia a qualquer um que prestasse atenção exatamente quem era o dono daquela propriedade. Briggs passou pelo portão, acenando para Thomas, o candidato a membro que estava de plantão na segurança. Os olhos do jovem arregalaram-se ligeiramente ao ver Oakland, mas ele não disse nada, apenas acenou para que passassem. No clube, aprendia-se rapidamente a não fazer perguntas até ser convidado a fazê-lo. Dentro da sala principal, 4 homens levantaram os olhos de um jogo de póquer quando Briggs entrou com Oakland, ainda agarrado à sua mão. O interior do clube contrastava com o seu exterior rude, relativamente limpo, bem conservado, com fotos nas paredes a documentar décadas de história do clube. Um bar estendia-se ao longo de um dos lados, com garrafas dispostas ordenadamente atrás dele.
Móveis descombinados criavam um conforto acolhedor, e o cheiro de café competia com o de óleo de motor e couro. Hammer levantou-se primeiro. Aos 56 anos, ele era o membro ativo mais velho presente, com o rosto marcado pelo sol e anos difíceis, fios grisalhos entrelaçados na barba escura. Ele era presidente do capítulo de Oakland há 12 anos, uma posição que conquistou tanto com sabedoria quanto com dureza. Atrás dele, 3 outros membros observavam com expressões variadas de curiosidade e preocupação. Briggs, disse Hammer, seus olhos se movendo do motociclista para a menina. Quer explicar? Estamos em Oakland, disse Briggs, ainda segurando a mão dela. Ela agarrou o meu colete no Food Max há cerca de 20 minutos e pediu ajuda. O namorado da mãe dela tem abusado delas. A polícia foi chamada 3 vezes, mas não fez nada. O nome do tipo é Derek Vaughn. Mora com elas na 305, perto da estação BART. A mãe trabalha até às 18 horas, o que significa que a criança ficaria sozinha com ele se eu a tivesse mandado para casa. A sala ficou em silêncio. Eram homens que tinham vivido vidas difíceis, que tinham feito coisas que não discutiam em companhia educada, mas todos tinham limites que não ultrapassavam. E um desses limites envolvia crianças. Ela simplesmente pediu-lhe ajuda do nada. Isso veio de Stone, um homem enorme cujos braços estavam cobertos de tatuagens pretas e cinzentas. A sua voz transmitia ceticismo, mas os seus olhos estavam fixos em Oakland com algo que poderia ser preocupação. Eu vi o colete dele, disse Oakland baixinho, recuperando a voz. A minha mãe me disse que os Hells Angels protegem as pessoas, disse ela quando era jovem. Alguns motociclistas ajudaram a amiga dela que estava em apuros. Eu pensei que talvez... Ela parou de falar, mas a implicação pairou no ar. Essa criança tinha feito uma aposta calculada com base em informações de segunda mão e desespero. Quantos anos você tem, querida? Isso veio de Marcos, um membro afro-americano cujos óculos de leitura estavam pendurados em uma corrente ao redor do pescoço. Ele estava no clube há 25 anos e tinha netos da idade de Oakland. 6. Vou fazer 7 em agosto. E a sua mãe sabe onde você está? Oakland abanou a cabeça. Ela está a trabalhar. Ela limpa escritórios no centro da cidade. Ela sai ao meio-dia e chega a casa às 18 horas. O Derek deveria tomar conta de mim, mas ele não toma. Ele bebe, vê televisão e fica zangado se eu faço barulho. Hammer trocou olhares com os outros homens. Qualquer que tenha sido a comunicação silenciosa entre eles, resultou num aceno coletivo. Briggs, leva-a para a sala dos fundos, disse Hammer. Dê-lhe algo para comer. Stone, ligue para Rachel no CPS. Veja se ela está a trabalhar hoje. Marcos, preciso que você vá até os apartamentos da Amarelos da 305, perto de Bart. Não se aproxime. Apenas confirma a localização e, se possível, identifica esse Derek Vaughn. Os homens agiram com eficiência, cada um compreendendo o seu papel sem mais instruções. Era assim que o clube funcionava. Quando um membro precisava de apoio, toda a irmandade se mobilizava. Briggs conduziu Oakland por uma porta para o que o clube chamava de Sala dos Fundos, embora funcionasse mais como uma combinação de escritório e sala de estar. Havia um sofá encostado a uma parede, uma secretária com um computador no canto e um pequeno frigorífico a zumbir baixinho. Está com fome? Perguntou Briggs. Oakland acenou com a cabeça. Comi cereais esta manhã, mas não havia muito leite. Briggs abriu o frigorífico, examinando o conteúdo que variava de cerveja a sobras de pizza e, surpreendentemente, um recipiente com fatias de maçã. Alguém deve ter trazido para uma opção mais saudável. Ele tirou as maçãs, encontrou um pouco de queijo em tiras e pegou uma garrafa de água. Não é exatamente uma refeição gourmet, disse ele, entregando-lhe a comida, mas é melhor do que nada. Oakland comeu com a intensidade concentrada de alguém que não sabia quando seria a próxima refeição. Briggs observou-a, tentando conciliar essa menina frágil com a coragem que deve ter sido necessária para se aproximar de um estranho. Um estranho com aparência assustadora, aliás. E pedir ajuda. Posso perguntar uma coisa? Oakland disse entre mordidas de queijo. Claro. Por que me ajudou? Não me conhece. Eu poderia estar a mentir. Briggs considerou sua resposta cuidadosamente. Você poderia estar a mentir, mas estou neste ramo há tempo suficiente para saber quando alguém está a dizer a verdade. E mesmo que houvesse uma chance de você estar inventando,
Eu não poderia arriscar estar errado. Se o que você me disse fosse verdade e eu tivesse ido embora. Ele balançou a cabeça. Eu não conseguiria viver com isso. A polícia foi embora. Sim, foi. E a culpa é deles. Vais levar-me de volta para o Derek? O medo na voz dela fez o peito de Briggs apertar. Não. Não até descobrirmos o que se passa. Estás segura aqui, Oakland. Prometo-te isso. Antes que ela pudesse responder, Hammer apareceu na porta. Briggs, tens um minuto? Na sala principal, Stone tinha o telemóvel no altifalante, e a voz de uma mulher enchia o espaço. Não posso simplesmente aparecer e levar uma criança com base num telefonema dos Hells Angels. Stone, você sabe que a voz pertencia a Rachel Morrison, uma assistente social do CPS que havia trabalhado com o clube em várias ocasiões quando eles identificaram crianças em apuros. Ela era uma das poucas assistentes sociais dispostas a se comunicar com eles, reconhecendo que, às vezes, o clube via coisas que o sistema deixava passar. Rachel, isto não é um palpite, disse Stone com o seu corpo enorme debruçado sobre o telefone. A criança tem hematomas visíveis. Ela abordou Briggs por conta própria, disse-lhe que a mãe ligou para a polícia 3 vezes sem que nada fosse feito. Temos nomes, endereço, cronograma, o que é tudo circunstancial, até que eu possa fazer uma investigação adequada. Se o que você está a dizer é verdade, preciso seguir o protocolo. Isso significa que preciso de entrevistar a criança, contactar a mãe, avaliar o ambiente familiar. Não posso simplesmente tirar uma criança de casa porque um motociclista diz isso, interrompeu Hammer com voz calma, mas firme. Nós entendemos, Rachel. Sabemos como o sistema funciona. Mas esta criança está com tanto medo que agarrou o colete de um estranho em público e implorou por ajuda. Quantas vezes estivemos certos em situações como esta? Houve uma longa pausa. Rachel já tinha trabalhado com a secção de Oakland antes. Ela estava presente quando eles ajudaram a expor um pedófilo que dirigia um centro juvenil, coordenou com eles quando encontraram adolescentes a serem traficados em paragens de caminhões. Ela sabia que eles tinham informações de rua que muitas vezes se provavam precisas. Dê-me o endereço, disse Rachel finalmente. Vou colocar isso no topo da minha lista de prioridades, mas, Hammer, sabe, não posso prometer uma ação imediata. Na melhor das hipóteses, posso fazer uma verificação de bem-estar hoje. Falar com a mãe. Se houver provas suficientes, podemos prosseguir a partir daí, mas vai demorar algum tempo. As crianças ficam conosco até lá, disse Hammer. Não era uma pergunta. Tecnicamente, isso é rápido. Tecnicamente, estamos a fornecer abrigo temporário a uma criança em perigo que nos procurou para pedir ajuda. Não a estamos a manter contra a sua vontade e pretendemos cooperar totalmente com os serviços sociais. Outra pausa. Mantenha-na em segurança. Entrarei em contato dentro de 2 horas. A linha ficou muda. Hammer olhou para Briggs. Começaste algo aqui, irmão. Eu sei. Marcos acabou de enviar uma mensagem. Ele está de olho no edifício. Complexo de apartamentos amarelo. Unidade do canto sudoeste. Res do chão. Ainda não há sinal de Derek Vaughn, mas ele está à espera. Como se fosse combinado, a voz de Marcos ecoou pelo rádio no bar. Há movimento. Homem branco, cerca de 30 anos, a sair do apartamento, com 2 caixas de cerveja e a entrar num Ford Focus prateado. Parece agitado ao telefone. Segue-o, disse Hammer pelo rádio. Não te envolvas. Apenas segue-o para ver para onde ele vai. Entendido. Briggs sentiu a sensação familiar de peças se encaixando, a estrutura organizacional do clube entrando em ação. Era isso que os de fora não entendiam sobre grupos como os Hells Angels. Por baixo da aparência intimidante, existia uma irmandade que funcionava com coordenação de nível militar quando necessário. Eles protegiam bairros, expulsavam traficantes e, sim, faziam justiça quando o sistema legal falhava. Nem sempre legalmente, nem sempre de forma bonita, mas eficazmente. Qual é o plano? Perguntou Stone, dirigindo a sua pergunta ao Hammer. Primeiro, protegemos a criança até que o CPS possa avaliar a situação adequadamente, disse Hammer. Segundo, reunimos informações. Quero saber tudo sobre Derek Vaughn, antecedentes criminais, emprego, associados conhecidos, se ele tem mandados, se tem ligações. Terceiro, localizamos a mãe e conversamos com ela antes que ela chegue a casa. Ela precisa de saber onde está a filha e nós precisamos de entender por que ela não tirou a criança dessa situação.
Algumas mães não conseguem sair, disse Briggs baixinho. Presas por questões financeiras, medo, falta de apoio, isso não torna a situação correta, mas torna-a complicada. É por isso que conversamos com ela antes de fazer julgamentos, concordou Hammer. Briggs, você é o responsável principal por isso. A criança confia em si, o que significa que é a pessoa de contato dela. Stone e eu daremos apoio. Marcos está na vigilância. O resto do capítulo está de prontidão caso as coisas piorem. Briggs acenou com a cabeça. Era exatamente por isso que ele tinha ligado para o clube, em vez de tentar lidar com a situação sozinho. O clube fornecia recursos, mão de obra e uma rede que poderia realizar em horas, o que poderia levar semanas pelos canais oficiais. Vou verificar Oakland, disse Briggs, voltando para a sala onde a tinha deixado. Ela ainda estava no sofá, tendo terminado as maçãs e o queijo. Ela olhou para cima quando ele entrou, os seus olhos mostrando os primeiros sinais de exaustão, à medida que a adrenalina da fuga começava a passar. Ainda vai ajudar-me? Perguntou ela baixinho. Sim, disse Briggs, sentando-se no sofá ao lado dela. Os meus irmãos e eu vamos garantir que você fique segura. Uma senhora do Serviço de Proteção à Criança virá falar com você em breve. Ela é simpática e também quer ajudar. Você pode contar a ela tudo o que me contou? Oakland assentiu. Vou ter que voltar? Hoje não. Não até sabermos que é seguro. E se nunca for seguro? A pergunta era muito madura para uma criança de 6 anos, muito consciente de como o mundo realmente funcionava. Briggs pensou cuidadosamente na sua resposta. Então, vamos pensar noutra solução. Há pessoas boas, que ajudam as crianças a encontrar lugares seguros para viver. Famílias de acolhimento, parentes, outras opções. Mas isso é algo que vamos resolver passo a passo. Neste momento, tudo o que precisas de fazer é descansar. Aqui estás segura. Ninguém vai magoar-te. Os olhos de Oakland encheram-se de lágrimas que ela vinha contendo desde o supermercado. Obrigada, sussurrou ela. Obrigada por não teres ido embora. Briggs colocou o braço em volta dos ombros pequenos dela. Aquela menina minúscula que assumira o maior risco da sua jovem vida com base apenas no instinto e em informações de segunda mão sobre motociclistas que ajudam pessoas em apuros. Não é assim que nós somos, miúda, disse ele suavemente. Não abandonamos as pessoas quando elas precisam de ajuda. Lá fora, a chuva tinha intensificado, batendo no telhado do clube. Em algum lugar em Oakland, Derek Vaughan seguia com o seu dia, sem saber que acabara de cometer o pior erro da sua vida, subestimando a coragem de uma criança de 6 anos e o compromisso de uma irmandade em proteger os inocentes. O jogo tinha mudado, quer ele soubesse disso ou não. O telemóvel de Briggs vibrou às 4h30. O nome de Marcos apareceu no ecrã. Fala comigo, respondeu Briggs, saindo para o corredor para não perturbar Oakland, que finalmente tinha adormecido no sofá, debaixo de um casaco de couro que Stone lhe tinha oferecido como cobertor. Vaughan está num bar na International Boulevard, informou Marcos. Pelo que parece, já está bêbado. Começou uma briga com outro cliente há cerca de 15 minutos. O segurança expulsou-o. Ele está sentado no carro agora, bebendo a 4ª ou 5ª cerveja. E a mãe, Rachel Morrison, entrou em contato. Ela está a caminho do clube agora. Quer ver a filha e falar conosco. Rachel está com ela. Como ela reagiu? Difícil dizer. Rachel disse que ela desabou quando soube que Oakland estava desaparecido, mas pareceu aliviada quando soube que a criança estava conosco em vez de... Marcus não terminou a frase. Ambos sabiam o que poderia ter acontecido a uma criança de 6 anos a vaguear sozinha por Oakland. 15 minutos depois, um carro entrou no estacionamento do clube. Rachel Morrison saiu primeiro. Uma mulher robusta na casa dos 40 anos, com cabelo curto grisalho e uma expressão que já tinha visto demais. Atrás dela vinha uma mulher mais jovem que parecia ter envelhecido uma década nas últimas horas. A mãe de Oakland tinha talvez 30 anos, era magra ao ponto de parecer esquelética, com cabelo loiro preso num rabo de cavalo desarrumado. O seu uniforme de trabalho, uma camisa polo de uma empresa de limpeza e calças caqui, ficava largo no seu corpo. Mas eram os seus olhos que contavam a verdadeira história, assombrados, exaustos e carregando a vergonha particular de alguém que sabia que tinha falhado na tarefa mais importante. Briggs foi recebê-las na porta. Rachel falou primeiro. Briggs, esta é Jennifer Harper, a mãe de Oakland.
Jennifer, este é o homem que tem mantido a sua filha em segurança. Os olhos de Jennifer encheram-se de lágrimas imediatamente. Onde ela está? Ela está bem? Liguei para o telemóvel dela a tarde toda e ela está a dormir, disse Briggs gentilmente, afastando-se para deixá-las entrar. Ela está segura, ilesa, apenas exausta. Hammer apareceu da sala principal, a sua presença imponente, mas sem ser ameaçadora. Ele vestira uma camisa limpa e removido os emblemas mais agressivos, uma escolha deliberada para parecer menos intimidante aos civis. Rachel sabia o que se passava e já tinha visto o clube antes, mas Jennifer precisava de se sentir segura, não mais assustada. Senhora Harper, disse Hammer, sou Hammer, presidente do clube. Por que não nos sentamos e conversamos antes de acordarmos a sua filha? Eles foram para a sala principal, que os membros haviam limpado das fichas de pôquer e garrafas de cerveja. Alguém havia feito café. Esses pequenos gestos, o espaço limpo, a oferta de bebidas, os tons calmos, faziam parte de uma abordagem calculada que o clube havia aprendido ao longo de anos lidando com famílias traumatizadas. Jennifer sentou-se na ponta de uma cadeira, as mãos torcidas no colo. Rachel sentou-se ao lado dela, numa presença solidária. Briggs e Hammer sentaram-se em frente a elas, enquanto Stone se encostou ao balcão, de braços cruzados, mas com uma expressão neutra. Não entendo o que aconteceu, disse Jennifer, com a voz trêmula. Saí de Oakland com o Derek, como sempre. Ela sabe que não deve sair do apartamento. Como é que ela fez isso? Por que é que ela fez isso? Ela estava com medo, disse Briggs simplesmente. Assustada o suficiente para se aproximar de um estranho e pedir ajuda. Ela me disse que Derek tem magoado vocês dois, que você chamou a polícia 3 vezes sem resultado, que Derek a ameaçou com um cinto ontem. O rosto de Jennifer se contorceu. Ele disse que era só para assustá-la. Ele disse que nunca faria isso. Harper, Rachel interrompeu, com voz firme, mas não rude. Eu analisei os relatórios policiais das 3 chamadas feitas do seu endereço. Em todas as vezes, os policiais determinaram que não havia provas suficientes para fazer uma prisão. Mas os relatórios mencionam hematomas visíveis em você, preocupação dos vizinhos com gritos e pelo menos um policial que documentou que sua filha lhe expressou medo. Por que você não foi embora com o que tinha? A voz de Jennifer se elevou, a raiva cortando o medo e a vergonha. Eu ganho as 11 por hora limpando escritórios. Meu carro mal funciona. Os meus pais estão mortos. Não tenho irmãos, poupanças, rede de segurança. O Derek paga metade da renda. Sem ele, ficaria sem abrigo com uma criança de 6 anos. Tenho tentado poupar dinheiro, tentar pensar num plano, mas ele controla cada centavo que ganho. Ele verifica o meu telemóvel, controla as minhas horas. Estou presa. A crueza da sua confissão pairou na sala. Briggs trocou olhares com Hammer. Já tinham ouvido versões desta história antes. Mulheres presas em situações abusivas, não por falta de inteligência ou força, mas por falta de recursos e alternativas. Quando é que começou? Perguntou Hammer. Cerca de 6 semanas depois de ele se mudar para cá, disse Jennifer, com as mãos ainda torcidas. Ele parecia tão simpático no início, atencioso, prestável, generoso. Comprava brinquedos em Oakland, levava-nos a jantar fora, dizia todas as coisas certas sobre querer uma família. Então ele perdeu o emprego num armazém e começou a beber mais. A primeira vez que ele agarrou o meu braço, chorou depois, pediu desculpa, culpou o estresse. Eu acreditei nele. E a partir daí foi piorando, disse Rachel. Não era uma pergunta. Jennifer acenou com a cabeça. Nunca foi grave o suficiente para me levar ao hospital. Ele sempre teve o cuidado de deixar as marcas onde não fossem visíveis. Ele era inteligente o suficiente para ser charmoso quando a polícia chegava. Ele os convencia de que eu estava exagerando, que eu tinha problemas de saúde mental, que Oakland estava apenas chateado com uma disciplina normal, e depois de cada chamada, depois que a polícia ia embora, ele ficava muito zangado, não violento imediatamente, mas frio, ameaçador, dizendo-me o que aconteceria se eu continuasse a causar problemas. Ele alguma vez magoou Oakland diretamente? Perguntou Briggs com a voz tensa. Ele agarrou-lhe o braço com força suficiente para deixar marcas algumas vezes, quando ela chorava muito alto, gritava na cara dela até ela ficar aterrorizada. A ameaça do cinto era nova.
Acho que ele estava a preparar-se para isso. A voz de Jennifer quebrou. Tenho me candidatado a outros empregos, apartamentos mais baratos, qualquer coisa que me permita sair, mas tudo leva tempo que eu não tenho. Eu estava paralisada, tentando manter-nos seguras enquanto pensava numa fuga, e em vez disso, a minha filha teve de fugir de mim. A culpa na última frase era devastadora. Briggs também já tinha visto isso antes. A forma como o abuso destruía não só os corpos, mas toda a estrutura familiar, transformava os protetores em pessoas que precisavam de proteção, criava escolhas impossíveis entre o mal e o pior. Menina Harper, disse Rachel cuidadosamente, preciso de lhe perguntar diretamente. Se eu conseguir arranjar alojamento de emergência para si e para Oakland, vai deixar o Derek Vaughn hoje? A Jennifer olhou para cima com esperança e medo na sua expressão. Alojamento de emergência como um abrigo. Temos várias opções. Nem todas são abrigos tradicionais. Algumas são programas de alojamento transitório que podem proporcionar 3 a 6 meses de estabilidade enquanto se recompõe. Assistência no emprego, cuidados infantis, aconselhamento, mas tem de se comprometer a partir e a não voltar. Sem volta. E as minhas coisas. O contrato de aluguer do apartamento está em nome de ambos. Se eu sair, ele vai deixar nos preocupar-nos com o Derek, disse Hammer, num tom que não deixava margem para discussão. A sua prioridade é a segurança da sua filha e a sua própria. Tudo o resto pode ser resolvido. Quem é nós? Perguntou Jennifer, olhando para os homens vestidos de couro. Por que estão a ajudar? O que querem? Era uma pergunta justa. Briggs respondeu. Não queremos nada, exceto saber que uma criança está segura. Os Hells Angels têm uma reputação, e nem toda ela é imerecida. Mas uma coisa em que sempre fomos consistentes é proteger a nossa comunidade, especialmente as crianças. A sua filha foi corajosa o suficiente para pedir ajuda. Estamos apenas a dar seguimento a isso. E Derek? A voz de Jennifer baixou para um sussurro. Ele não vai simplesmente deixar-me ir. Ele vai encontrar-me. Ele prometeu antes que, se eu tentar ir embora, ele não fará nada. Stone falou de seu lugar ao lado do bar, sua voz grave transmitindo absoluta certeza. Porque ele entenderá que, se chegar perto de você ou da sua filha, terá que responder por isso. E, senhorita Harper, eu prometo que Derek Vaughn não quer responder por isso. Havia algo no tom de Stone. Não era bem uma ameaça, mas uma declaração de consequências inevitáveis que parecia penetrar o medo de Jennifer. Ela olhou para aqueles homens perigosos que, de alguma forma, se tornaram os protetores da sua filha e tomou uma decisão. Está bem, disse ela. Está bem, se realmente conseguirem arranjar alojamento, vou embora hoje mesmo. Mas quero ver a Oakland primeiro. Claro, disse Briggs, levantando-se. Ela está na sala dos fundos. Siga-me. Jennifer levantou-se com as pernas trêmulas, Rachel a segurando pelo cotovelo. Seguiram Briggs pela porta onde Oakland ainda dormia, enrolada debaixo do casaco de Stone, os cabelos loiros espalhados pela almofada do sofá. O som que Jennifer emitiu ao ver a filha era parte soluço, parte oração. Ela moveu-se rapidamente para o sofá, ajoelhando-se ao lado dele. Querida, sussurrou ela, tocando gentilmente o ombro de Oakland. Querida, acorda! A mamãe está aqui. Os olhos de Oakland se abriram, a confusão dando lugar ao reconhecimento. Mamã, estou aqui, querida. Sinto muito, muito mesmo. Jennifer puxou a filha para um abraço forte. Ambas choravam agora. Foste tão corajosa, Oaken. Fizeste a coisa certa. Vamos embora. Está bem, vamos para um lugar seguro. Chega de Derek, nunca mais. Briggs recuou, dando-lhes privacidade. Na sala principal, Hammer já estava ao telefone, coordenando com Rachel as opções de abrigo, enquanto Stone verificava com Marcus a localização atual de Derek Vaughn. As 2 horas seguintes passaram em atividade concentrada. Rachel fez ligações providenciando uma acomodação de emergência em um abrigo para vítimas de violência doméstica que tinha experiência com famílias fugindo de situações perigosas. Hammer entrou em contato com irmãos do clube que tinham conexões com empresas de mudanças, depósitos e organizações de assistência jurídica. Um plano tomou forma com a eficiência de uma organização que já havia feito esse tipo de resgate antes. Jennifer não tinha muito o que levar. A maioria dos seus pertences era inútil ou não valia o risco de voltar para buscá-los. O que importava eram os documentos, certidões de nascimento,
cartões de segurança social, registros escolares. Hammer enviou 2 candidatos ao apartamento com a chave de Jennifer, enquanto Derek continuava a beber no bar. Eles recuperaram os documentos essenciais, juntamente com algumas roupas e brinquedos de Oakland, em menos de 10 minutos. Às 7 horas, Jennifer e Oakland estavam no carro de Rachel, a caminho de um abrigo cuja localização era mantida em segredo, mesmo do clube. Mas antes de partirem, Oakland afastou-se da mãe e aproximou-se de Briggs, que estava ao lado da sua motocicleta. Ela olhou para ele com aqueles 2 olhos velhos, agora mostrando indícios da criança que ela deveria ter sido o tempo todo. Sem dizer nada, ela envolveu os braços em torno da cintura dele num abraço apertado. "Obrigada", disse ela no colete de couro dele. "Você não foi embora." Briggs agachou-se, ficando ao nível dos olhos dela. "És uma criança corajosa, Oakland. Mais corajosa do que muitos adultos que conheço. Agora vais ficar bem. A tua mãe vai cuidar de ti e se precisares de ajuda novamente, diz a Rachel para me ligar." "Combinado." "Combinado." Jennifer apareceu ao lado deles, com a mão apoiada no ombro da filha. Ela olhou para Briggs com uma expressão de gratidão misturada com algo que poderia ser admiração. "Não sei como agradecer", disse ela, "a todos vocês. Provavelmente salvaram as nossas vidas hoje." "Apenas cuide da sua menina", disse Briggs. "É tudo o que precisamos para agradecer." Quando o carro de Rachel saiu do estacionamento do clube, desaparecendo no trânsito noturno de Oakland, Hammer juntou-se a Briggs junto à sua motocicleta. "Acha que eles vão ficar bem?" perguntou o presidente. "Depende se Derek entender a mensagem." "Oh, ele vai entender a mensagem." O sorriso de Hammer era frio. Marcus ainda está a segui-lo. "Quando ele chegar a casa e descobrir que a namorada e a filha desapareceram, teremos uma conversa com ele. Vamos garantir que ele entenda como as coisas estão." Briggs sabia o que isso significava. Não necessariamente violência, mas uma explicação muito clara das consequências, dada por homens que eram muito bons em tornar esses pontos memoráveis. Derek Vaughn entenderia que Jennifer e Oakland estavam sob proteção agora, que qualquer tentativa de encontrá-los ou prejudicá-los resultaria em consequências que ele realmente não queria. "Fizeste um bom trabalho hoje, irmão", disse Hammer, dando uma palmada no ombro de Briggs. "Nem todos teriam parado para ajudar." "A criança agarrou o meu colete e disse que eu era a sua última esperança", disse Briggs. "O que eu deveria ter feito?" "Exatamente o que fizeste." Enquanto Briggs montava a sua motocicleta e seguia para casa pelas ruas escuras de Oakland, pensava nas pequenas mãos de Oakland agarrando o seu colete, na vergonha e no medo de Jennifer, enquanto as outras famílias estavam presas em situações semelhantes naquele momento, enquanto os sistemas falhavam e as burocracias agiam lentamente. Ele tinha feito o que podia por uma criança hoje. Amanhã haveria outras que precisariam de ajuda. Era isso que significava fazer parte de uma irmandade. Não se podia escolher quando a chamada chegava, mas respondia-se sempre. A chuva tinha parado, deixando as ruas brilhantes sob as luzes da rua. Em algum lugar desta cidade, uma menina estava a adormecer numa cama segura pela primeira vez em meses. Por agora, isso era suficiente. Derek Vaughan chegou a casa às 20h15, cambaleando ligeiramente ao sair do seu Ford Focus. Marcus observava de um lugar de estacionamento a 50 metros de distância, reparando na forma agressiva como o homem batia a porta do carro, no andar desajeitado de alguém que tinha bebido muito. Vaughan procurou as chaves à porta do apartamento, acabando por abrir a porta e desaparecer lá dentro. Marcus esperou exatamente 3 minutos antes de ligar ao Hammer. Ele está em casa. Acabou de entrar no apartamento. Há sinais de que ele sabe que eles se foram. As luzes estão a acender agora. Dê cerca de 60 segundos para ele perceber. Na hora certa, a janela da frente do apartamento se iluminou e depois escureceu novamente. Mais luzes. O som de algo sendo jogado contra a parede ecoou vagamente no ar noturno. Marcus podia imaginar a cena. Vaughan, percebendo que a namorada e o filho estavam desaparecidos, procurando por um bilhete, não encontrando nada além da ausência de algumas roupas e documentos. "Ele percebeu", confirmou Marcus, ficando agitado. "Estamos a caminho. Chegaremos em 10 minutos." Marcus permaneceu em posição, observando o apartamento. Vaughan apareceu na janela uma vez, com o telefone colado ao ouvido, o rosto contorcido de raiva.
Aparentemente, a chamada não foi atendida, porque ele atirou o telefone. Mais sons de destruição se seguiram, móveis virados, algo de vidro se estilhaçando. 8 minutos depois, 3 motocicletas entraram no estacionamento com lentidão deliberada. Hammer, Briggs e Stone desmontaram em movimento sincronizado, a sua abordagem planeada e propositada. Não estavam ali para lutar, a menos que Vaughan tornasse isso necessário. Estavam ali para entregar uma mensagem que ficaria gravada. Marcus juntou-se a eles quando se aproximaram do apartamento. Ele tem destruído o lugar nos últimos 10 minutos. Tentei ligar para alguém várias vezes. Sem resposta. A clássica espiral de raiva. Vamos nos apresentar, disse Hammer, aproximando-se da porta do apartamento. A sua batida foi firme, mas não agressiva. Lá dentro, os sons de destruição pararam abruptamente. O silêncio se estendeu por vários segundos antes que a voz de Vaughan se fizesse ouvir, tentando soar corajosa, mas soando mais como paranoia. Quem está aí? Vizinhos preocupados com o barulho, respondeu Hammer. Abra. A porta abriu-se um pouco, com a corrente ainda colocada. Derek Vaughan espreitou, com os olhos vermelhos e desfocados. Tinha talvez 33 anos, altura média, barriga saliente, o tipo de homem que dependia da intimidação e da seleção de vítimas, em vez da capacidade real de luta. O seu rosto mostrava os primeiros sinais de capilares rompidos devido ao consumo excessivo de álcool, e a sua t-shirt estava manchada de cerveja e suor. O que ele viu pela fresta da porta foram 4 homens com coletes de couro com emblemas dos Hells Angels, suas expressões neutras, mas sua presença inegavelmente ameaçadora. O que vocês querem? A voz de Vaughan falhou um pouco. Queremos conversar sobre Jennifer e Oakland Harper, disse Hammer calmamente. Abra a porta, Derek. Ainda não viemos para te magoar. A última palavra pairou no ar com peso. O rosto de Vaughan passou por várias expressões: confusão, raiva, medo, cálculo. Aparentemente, ele não estava bêbado o suficiente para ser estúpido. A corrente chocalhou quando ele a soltou, abrindo a porta mais, mas mantendo o corpo na entrada. Não sei quem vocês são, mas a Jennifer é minha namorada e aquela é a filha dela. Isto não é da vossa conta. Tornou-se da nossa conta quando a Oakland nos pediu ajuda, disse Briggs, falando pela primeira vez. Veja, Derek, aquela menina estava com tanto medo de si que agarrou um estranho numa mercearia e implorou por proteção. E quando uma criança de 6 anos faz algo tão desesperado, nós prestamos atenção. O reconhecimento passou pelo rosto de Vaughan. Você foi quem a levou? Isso é sequestro, você sabe. Eu poderia chamar a polícia agora mesmo. Você poderia, concordou Stone, seu corpo enorme bloqueando a maior parte da visão da porta. E nós explicaríamos como a criança se aproximou de nós, como a mãe dela voluntariamente saiu com ela para entrar em um abrigo de emergência para vítimas de violência doméstica. Como há relatórios policiais documentando 3 chamadas anteriores por violência doméstica para este endereço. Quer mesmo ter essa conversa com a polícia de Oakland? O rosto de Vaughan ficou vermelho. Esta é a minha casa. Não tenho direito. Saia, Derek, disse Hammer com um tom que deixava claro que não era um pedido. Ou entramos. A escolha é a sua, mas vamos ter esta conversa de qualquer maneira. Após um momento de hesitação, Vaughan saiu para a pequena varanda, fechando quase toda a porta atrás de si. Com a luz melhor, os homens puderam ver mais detalhes. A maneira inconsciente como ele segurava a mão direita com os nós dos dedos rachados e inchados, provavelmente por ter socado paredes, o tremor nos dedos que indicava abuso contínuo de álcool. A postura defensiva de alguém que nunca tinha realmente estado numa briga de verdade. É assim que funciona, disse Hammer, com voz calma e conversadora. Jennifer e Oakland se foram. Estão num lugar seguro, onde nunca las encontrarás. Qualquer tentativa de localizá-las, contactá-las ou prejudicá-las resultará em consequências que não vais querer. Não podem ameaçar-me. Não estamos a ameaçar, disse Stone. Estamos a explicar a realidade. A Jennifer apresentou uma ordem de restrição esta noite com a Rachel Morrison, do CPS, como testemunha. Será processada amanhã. Se a violares, vais para a prisão. Mas, Derek, a prisão seria a opção mais fácil, porque se te aproximares dessa mulher ou da sua filha, responderás primeiro perante nós.
e não estamos vinculados às regras que limitam a polícia e os tribunais. Vaughn tentou mostrar desafio. Conheço pessoas. Não tenho medo de um bando de motoqueiros. Marcos moveu-se mais rápido do que parecia possível para um homem da sua idade. A sua mão disparou para agarrar o ombro de Vaughn, apertando com força suficiente para deixar claro o seu ponto de vista. Vaughn ofegou, tentando se afastar, mas Marcos manteve-se firme. Deixe-me explicar uma coisa, disse Marcos calmamente. O facto de conhecer pessoas não significa nada. Fazemos parte desta comunidade há 50 anos. Conhecemos todos que importam e a maioria dos que não importam. Acha que algum dos seus amigos de bebida vai se colocar entre você e nós? Acha que alguém vai arriscar-se para proteger um homem que bate em mulheres e ameaça crianças? Ele soltou Vaughn, que cambaleou para trás contra a porta. Nós verificamos o seu passado, acrescentou Briggs. 2 prisões anteriores por agressão, ambas com acordo judicial. Uma ordem de restrição de uma ex-namorada em Fresno. Condução sob influência de álcool há 3 anos. Um padrão de comportamento que o coloca exatamente onde pensávamos que estaria. Não és um tipo durão, Derek. És um covarde que se mete com pessoas mais pequenas e mais fracas do que tu. E a tua fuga acabou. O que a Jennifer e o Oakland fazem agora é da conta deles, continuou Hammer. Talvez reconstruam as suas vidas aqui em Oakland. Talvez se mudem para outra cidade. Seja como for, tu não tens voto na matéria. Mantém-te afastado. Segue em frente. Lida com o teu alcoolismo e a tua raiva longe deles. Estamos entendidos? As mãos de Vaughn agora tremiam. A coragem do álcool evaporou-se completamente. Ele olhou para os 4 homens à sua frente e aparentemente compreendeu que quaisquer táticas de intimidação que tivessem funcionado com a Jennifer seriam inúteis aqui. Estas não eram pessoas que se deixariam encantar, assustar ou manipular. Estavam simplesmente a afirmar factos. Quero as minhas coisas do apartamento, disse Vaughn finalmente, com voz baixa. A televisão, a minha Xbox, o meu. Vamos providenciar para que as suas coisas sejam levadas para um depósito, disse Hammer. Tem 48 horas para encontrar um novo lugar para morar. A violação do contrato de aluguer não é mais problema seu. Está resolvida. Considere isso como a taxa de saída por não ter recebido o que realmente merece. E o que é isso? Perguntou Vaughn, embora parecesse com medo da resposta. Stone sorriu, e não havia nada de amigável nisso. Quer mesmo que respondamos a isso ou prefere aceitar o presente que estamos a oferecer, ir embora, recomeçar, não olhar para trás e considerar-se sortudo? O silêncio estendeu-se pela porta parcialmente aberta do apartamento. Eles podiam ver a destruição que Vaughn havia causado em sua fúria. Móveis virados, molduras quebradas, buracos perfurados na parede. Provas da violência de que ele era capaz quando ninguém estava a ver. Preciso de saber se eles estão bem, disse Vaughn de repente, e pela primeira vez, algo que poderia ser uma emoção genuína rompeu a sua raiva defensiva. Jennifer e Oakland. Eles estão mesmo bem? Briggs observou, tentando determinar se isso era manipulação ou um momento genuíno de clareza rompendo o álcool e a raiva. Talvez fosse ambos. Talvez, em algum lugar por baixo do comportamento abusivo, estivesse uma pessoa que já fora diferente antes que más escolhas e hábitos ainda piores a tivessem transformado em alguém que aterrorizava uma mulher e uma criança. Elas estão seguras, disse Briggs finalmente. É tudo o que precisas de saber. O que fazes com o resto da tua vida é contigo, Derek. Podes beber até morrer. Podes procurar ajuda. Podes mudar-te para outro lugar e tentar tornar-te uma pessoa melhor. Mas seja qual for a sua escolha, ela acontecerá longe delas. Se ouvirmos qualquer rumor de que está à procura delas, tentando descobrir onde estão, enviando mensagens através de amigos em comum, qualquer coisa, então esta conversa ficará muito menos amigável. Entende? Vaughn acenou com a cabeça lentamente. A luta tinha desaparecido completamente dele, substituída pela consciência vazia de alguém que acabara de perder tudo o que importava por causa das suas próprias ações. Mais uma coisa, disse Hammer. Há uma reunião dos Alcoólicos Anônimos todas as terças-feiras à noite na igreja de Santo Agostinho, a 3 quilômetros daqui. Não estou a dizer que tens de ir, mas se apareceres,
Se realmente tentares lidar com o que quer que esteja errado dentro de ti e que te faz magoar as pessoas, a decisão é tua. É a tua oportunidade de te tornares alguém diferente. Nós saberemos se fores. Sabemos tudo o que acontece neste bairro. Com isso, os 4 homens viraram-se e voltaram para as suas motos. Atrás deles, Derek Vaughan ficou parado na porta, olhando para os destroços do seu apartamento e da sua vida, confrontado com escolhas que provavelmente continuaria a fazer mal, mas que pelo menos agora compreendia que tinham consequências além do que ele imaginava anteriormente. Enquanto montavam nas suas motos, Marcus olhou para Hammer. Acha que ele realmente irá ao AA? Perguntou. Provavelmente não, respondeu Hammer. Mas demos-lhe a opção. É mais do que ele deu a Jennifer ou ao Oakland. E se ele vier atrás deles? Perguntou Stone. Então lidamos com isso, disse Briggs simplesmente. Mas não acho que ele vá. Ele é um covarde no fundo. Covardes não perseguem presas que têm dentes. Eles voltaram pelas ruas noturnas de Oakland, com a temperatura a cair à medida que a neblina chegava da Bahia. A cidade parecia diferente de alguma forma, mais limpa, talvez mais clara, como se a remoção de uma fonte de toxicidade tivesse melhorado a qualidade do ar. No clube, vários outros membros se reuniram, esperando notícias sobre como tinha sido o confronto. Thomas, o candidato, que estava de plantão no portão mais cedo, tinha café pronto. A sala ficou em um silêncio confortável enquanto Hammer informava os outros sobre o encontro com Vaughn. A Rachel ligou enquanto estavas fora, relatou um dos membros. A Jennifer e o Oakland estão instalados. A criança perguntou se podia fazer um desenho para dizer obrigada. A Rachel vai levá-lo amanhã. Briggs sentiu algo quente no peito ao imaginar aquela imagem. Oakland é suficientemente segura para pensar em fazer desenhos em vez de estratégias de sobrevivência. Fizemos um bom trabalho hoje, disse Hammer, olhando para os seus irmãos. É disso que se trata. Não é a reputação, não é o fator intimidação, mas usar o que temos para proteger as pessoas que precisam. A comunidade vê isso. Eles lembram-se disso. Por quanto tempo vamos vigiar o Vaughan? Perguntou Stone. Indefinidamente, disse Hammer. Ou até ele sair de Oakland. Para sempre. Marcus, a sua opinião sobre a vigilância. Nada intrusivo. Apenas mantenha os ouvidos abertos. Verifique periodicamente. Se ele parecer que está a tentar encontrá-los, encerramos tudo. Briggs ficou no clube por mais 1 hora, tomando café e pensando nos acontecimentos do dia. 24 horas atrás, ele era um cara fazendo compras no supermercado, pensando em tarefas rotineiras e preocupações comuns. Então, a mão de uma criança de 6 anos agarrou o seu colete e tudo mudou. Essa era a parte de ser um Hells Angel que os civis não entendiam. Sim, eles eram perigosos. Sim, eles infringiam a lei quando necessário. Sim, existiam fora dos limites da sociedade convencional. Mas também faziam isto. Protegiam crianças, confrontavam abusadores, intervinham quando os sistemas falhavam. Não por glória ou reconhecimento, mas porque era o certo a fazer. Porque alguém tinha de o fazer. Porque o colete que vestiam significava algo mais do que apenas emblemas e couro. Quando Briggs finalmente se dirigiu para casa por volta da meia-noite, conduzindo pelas ruas vazias de Oakland, sob um céu limpo, pensou nas palavras de Oakland. Você é a minha última esperança. O peso de ser a última esperança de alguém era grande, mas também era um privilégio. Significava que, quando tudo o mais falhava, quando todas as supostas proteções se mostravam vazias, ainda havia alguém disposto a se levantar, a não desistir, a fazer com que os homens perigosos do mundo entendessem que algumas linhas não podiam ser cruzadas sem consequências. O seu telemóvel vibrou quando ele entrou no estacionamento do seu apartamento. Uma mensagem de Rachel Morrison. Obrigada. Vocês dois estão a dormir tranquilamente. Amanhã vamos enviar o desenho. Briggs guardou a mensagem e depois a apagou. Segurança operacional mesmo para boas notícias. Mas ele se permitiu um momento de satisfação antes de entrar. Amanhã haveria outros problemas, outras pessoas precisando de ajuda, outras situações exigindo a intervenção do clube. Mas naquela noite, uma menina estava a dormir em segurança porque tinha sido corajosa o suficiente para agarrar o colete de um estranho e pedir ajuda. E esse estranho era alguém que compreendia que ser perigoso não significava ser cruel, que o poder vinha acompanhado de responsabilidade, que irmandade significava proteger aqueles que não podiam proteger-se a si próprios.
Derek Vaughan tinha aprendido uma lição valiosa esta noite. Algumas pessoas não se ameaçavam, algumas crianças não se magoavam, e alguns coletes definitivamente não se deixavam agarrar por uma menina, porque fazer isso significava enfrentar as consequências de todas as escolhas terríveis que se tinham feito. A justiça nem sempre vinha dos tribunais e dos distintivos. Às vezes, ela chegava em motocicletas, vestindo couro e carregando o peso de décadas de irmandade por trás de cada palavra. 3 semanas depois, Briggs estava sentado na sala principal do clube, trabalhando nos relatórios de manutenção de rotina da sua moto. As chuvas de março deram lugar ao sol de abril. O clima instável de Oakland finalmente se estabilizou em algo parecido com a primavera. Pelas janelas abertas vinham os sons da vizinhança, crianças a jogar basquetebol no parque do outro lado da rua, música de carros que passavam, os ritmos comuns de uma comunidade a cuidar de seus afazeres diários. Rachel Morrison passou por lá na semana anterior com o desenho de Oakland. Ele estava afixado no quadro de avisos do clube, ao lado de fotos de eventos do clube, avisos sobre corridas futuras e várias outras recordações. O desenho mostrava uma menina de mãos dadas com uma figura grande, coberta pelo que pareciam ser tatuagens, ou talvez apenas rabiscos entusiásticos. Acima deles, ela escreveu com letras cuidadosas: "Obrigada por não se afastar." Vários membros pararam para olhar para ele durante a semana passada. Stone ficou estranhamente quieto quando o viu. Marcus tirou uma foto para enviar aos seus próprios netos. Mesmo os membros que não estavam diretamente envolvidos na situação de Oakland pareciam comovidos com a simples arte a lápis de cera e sua mensagem. "Pacote para você", disse Thomas, aparecendo com um envelope pardo. O correio entregou isso de Rachel Morrison. Briggs abriu-o com cuidado e encontrou vários documentos dentro, juntamente com uma nota manuscrita no papel timbrado do CPS de Rachel. "Briggs, achei que você gostaria de ver isso. Oakland e Jennifer estão indo muito bem. A Oakland matriculou-se numa nova escola sob um plano de segurança que mantém a sua localização confidencial. Ela está a fazer terapia, a progredir, a processar o trauma. A Jennifer conseguiu um emprego a tempo inteiro com benefícios e está na lista de espera para uma habitação transitória permanente. A ordem de restrição contra o Derek Vaughan foi finalizada. Ele não a violou. De acordo com os nossos contactos, ele tem frequentado reuniões dos alcoólicos anônimos regularmente em St. Augustine e, segundo consta, parou de beber. Tenho as minhas dúvidas se isso vai durar, mas coisas mais estranhas já aconteceram. Ele mudou-se para Sacramento para se distanciar de Oakland. A Oakland pergunta por si às vezes. Quer saber se o motociclista simpático de olhos bondosos está bem. Eu disse-lhe que sim. A Jennifer pediu-me para transmitir novamente a gratidão dela. Mudaste a trajetória das vidas delas. O sistema falhou com elas. Tu não. Isso é importante, Rachel. Junto com o bilhete havia fotocópias dos trabalhos escolares recentes de Oakland, um desenho da sua nova sala de aula, uma história que ela escreveu sobre o dia corajoso e um boletim escolar mostrando melhorias em todas as áreas. Havia também uma foto claramente tirada por Rachel mostrando Oakland e Jennifer num parque, ambas sorrindo. Pareciam pessoas diferentes, mais saudáveis, mais leves, como se um peso físico tivesse sido tirado. Briggs ficou a olhar para a foto por um longo momento, sentindo algo complicado no peito. Orgulho, talvez, alívio, a satisfação silenciosa de saber que uma decisão impulsiva de ajudar uma criança assustada tinha se espalhado e mudado vidas de verdade. "Boas notícias?" perguntou Hammer, aparecendo com 2 chávenas de café. "As melhores", disse Briggs, aceitando a chávena e passando os documentos. "Elas estão a conseguir." Hammer leu os materiais lentamente, o seu rosto marcado mostrando aprovação. "Rachel está certa. O sistema falhou com eles. Mas é por isso que estamos aqui, não é? Para preencher as lacunas que o sistema não pode ou não quer preencher. Acha que Vaughan vai ficar longe? Honestamente, sim, acho. Marcus tem monitorado. O cara realmente está indo às reuniões. Conseguiu um emprego num armazém em Sacramento, mantendo a cabeça baixa. Às vezes, as pessoas mudam quando atingem o fundo do poço. Às vezes, o choque de perder tudo as desperta. E se ele recair, então lidamos com isso. Mas acho que ele agora entende o que acontece se cruzar essa linha novamente. O medo é um bom professor quando nada mais funciona.
Sentaram-se em silêncio companheiro, bebendo café e ouvindo os sons da vizinhança. Outro membro, Logan, entrou vindo da garagem onde estava a trabalhar na sua bicicleta, limpando a graxa das mãos. Ouvi dizer que temos novidades sobre a situação do Harper, disse Logan. O miúdo está bem? Melhor do que bem, disse Briggs, apontando para os documentos sobre a mesa. Nova escola, aconselhamento. A mãe tem um emprego estável. Eles vão ficar bem. Logan pegou numa cerveja do frigorífico, apesar de ainda ser meio-dia. É esse tipo de coisa que faz com que tudo o resto valha a pena. Sabe, todas as lutas, os riscos e as críticas de pessoas que não entendem o que fazemos. É importante quando vemos algo assim dar certo. Mais membros chegaram na hora seguinte, e o clube se encheu com a camaradagem descontraída de irmãos que passaram por tanta coisa juntos que não precisavam conversar o tempo todo. A notícia sobre Harper se espalhou naturalmente e cada um que a ouviu acenou com a cabeça, satisfeito. Essa era a comunidade deles. Essas eram as pessoas que eles protegiam. Por volta das 14 horas, o telemóvel de Briggs tocou. Número desconhecido, código de área de Oakland. Ele atendeu com cautela. Alô, oi. Uma voz infantil, hesitante, mas reconhecível. É o Briggs, do Hells Angel, Oak? Briggs sentou-se mais ereto, olhando para Hammer, que ergueu as sobrancelhas em sinal de pergunta. Está tudo bem? Está tudo muito bem. A voz dela se animou imediatamente. Rachel, deixe-me ligar para você. A minha mãe também está aqui. Só queríamos dizer olá e agradecer novamente por nos ajudar. Não precisa de continuar a agradecer, miúda. Estou feliz por estarem melhor. Fiz outro desenho para si. A Rachel vai enviá-lo pelo correio. É você na sua mota com chamas muito grandes, porque as motas são fiches. Apesar de si mesmo, Briggs sorriu. Mal posso esperar para ver. Como está a tua nova escola? É boa. Tenho uma amiga chamada Emma que às vezes partilha o almoço comigo. A professora é muito simpática. Ela sabe do que aconteceu antes, mas não me obriga a falar sobre isso, a menos que eu queira. E estou a ver uma conselheira que brinca comigo. Mas, na verdade, estamos a falar sobre sentimentos. Isso é muito bom, Oakland. Estou orgulhoso de ti por seres tão corajoso. A mãe diz que fui corajoso quando te pedi ajuda, mas eu estava com medo. Ser corajoso não significa não ter medo, disse Briggs. Significa ter medo e fazer a coisa certa mesmo assim. Foi exatamente isso que fizeste. Houve um barulho. Então a voz de Jennifer entrou na linha. Briggs, desculpa se isto for intrusivo. A Rachel deu-me permissão para ligar só desta vez. Queria que soubesses. A voz dela embargou. Salvaste as nossas vidas. Não apenas figurativamente, literalmente. O Derek estava a piorar. Se o Oakland não te tivesse encontrado, se não tivesses ajudado, não sei o que teria acontecido. Teria encontrado outra maneira, disse Briggs, embora não tivesse a certeza absoluta de que isso fosse verdade. És mais forte do que pensas, Jennifer. Talvez agora, mas naquela altura não. Eu estava paralisada pelo medo e pela falta de opções. Tu e os teus irmãos deram-me opções. Deram-me esperança. Agora estou a trabalhar a tempo inteiro numa instituição de saúde. Melhor salário, benefícios, oportunidades de progressão. Oakland está a prosperar. Temos a nossa própria casa marcada para o próximo mês. Vamos conseguir porque tu não desististe. O peso dessas palavras, a mesma frase que Oakland tinha usado no seu primeiro desenho, assentou em Briggs. Quantas pessoas tinham desistido desta situação antes de ela chegar até ele? Quantos professores, vizinhos, colegas de trabalho, conhecidos viram os sinais e optaram por não se envolver? Quantos sistemas processaram o caso deles e passaram para o próximo arquivo sem realmente ver os seres humanos em perigo? Fico feliz por ter podido ajudar, disse Briggs simplesmente. Cuide dessa menina, Jennifer. Ela é especial. Eu cuidarei, prometo. E Briggs, se precisar de alguma coisa, ligue-me. Estou a falar a sério. Nunca poderei retribuir o que você fez, mas passarei o resto da minha vida tentando. Depois que se despediram e a ligação terminou, Briggs ficou sentado segurando o telefone, olhando para o desenho de Oakland no quadro de avisos. Hammer observava-o em silêncio. Pesado, não é? O presidente disse. Ser a última esperança de alguém. Sim, concordou Briggs, mas também, não sei, significativo talvez. Como tudo o que fazemos, todos os passeios, festas e irmandade, isso é importante.
Mas isto, ele apontou para o desenho. É por isso que o clube é importante. Isto é o que realmente importa. Nem todos veem dessa forma, disse Stone do outro lado da sala, onde aparentemente estava a ouvir. A maioria das pessoas só vê o couro, os emblemas e a reputação. Não entendem que fazemos parte desta comunidade, que temos interesses aqui, que protegemos os nossos. Deixa-os pensar o que quiserem, acrescentou Marcos. Nós sabemos quem somos. E as pessoas que importam, aquelas que precisam de ajuda quando tudo o resto falha, acabam por perceber isso. À medida que a tarde avançava, o clube enchia-se com mais membros que regressavam do trabalho ou de recados. A história do Oakland's Call foi recontada várias vezes, cada versão acrescentando uma camada de significado ao que tinha começado 3 semanas antes com uma pequena mão a agarrar um colete de couro. Naquela noite, enquanto Briggs se preparava para ir para casa, Hammer chamou-o à parte. "O clube quer dar-lhe uma coisa", disse o presidente, mostrando uma pequena caixa. "Abra." Dentro havia um emblema personalizado, diferente da insígnia normal dos Hells Angels. Este era menor, feito para ser colocado na frente do colete, perto do coração. Tinha um desenho simples, a impressão da mão de uma criança rodeada por asas protetoras. "O que é isso?" perguntou Briggs. "É algo que já oferecemos 3 vezes na história do clube a membros que foram além do esperado para proteger alguém que precisava. As asas representam a proteção da Irmandade. A impressão da mão representa a inocência protegida. Não é um assunto oficial do MC, é apenas algo que fazemos pelos irmãos que nos lembram porque existimos." Briggs virou o emblema nas mãos, sentindo o seu peso. "Não sei o que dizer. Diga que continuará a ser o tipo que não se afasta quando alguém precisa de ajuda. É tudo." Mais tarde, a caminho de casa pelas ruas noturnas de Oakland, Briggs pensou em tudo o que tinha acontecido desde aquela tarde de terça-feira no Food Max. Um momento de decisão de se agachar e ouvir uma criança assustada, em vez de a mandar embora, mudou fundamentalmente 3 vidas. Oakland estava segura agora, tendo a infância que merecia. Jennifer escapou de uma situação cada vez mais perigosa e estava a construir uma vida estável. E Derek Vaughn, independentemente do que o futuro lhe reservava, pelo menos agora compreendia que o seu comportamento tinha consequências. Quanto a Briggs, ele foi lembrado de algo essencial sobre a irmandade que escolheu. Os Hells Angels tinham a reputação de serem perigosos, de existirem fora das regras convencionais da sociedade, de serem intimidadores e intransigentes. Tudo isso era verdade. Mas também era verdade que eles protegiam a sua comunidade. Defendiam pessoas que não tinham para onde recorrer e compreendiam que poder sem responsabilidade era apenas intimidação. Ele entrou no estacionamento do seu complexo de apartamentos, enquanto o sol se punha lá atrás das colinas da Bay Area, pintando o céu em tons de laranja e roxo. O seu colete pesava nos ombros, carregando agora não apenas o peso dos emblemas do clube, mas também aquela nova adição, a impressão da mão de uma criança rodeada por asas. Amanhã haveria trabalho, assuntos do clube, as preocupações comuns da vida cotidiana. Mas, naquela noite, Briggs permitiu-se sentir algo que homens como ele raramente reconheciam. Esperança. Esperança de que um ato de coragem, fosse uma menina pedindo ajuda ou um motociclista parando para ouvir, pudesse se espalhar e resultar em uma mudança genuína. Dentro do seu apartamento, Briggs afixou o segundo desenho de Oakland, que Rachel enviara por correio expresso, ao lado do primeiro que ela desenhara. As chamas na sua motocicleta eram realmente muito grandes, representadas em vermelhos e laranjas brilhantes que preenchiam a maior parte da página. No canto, em letras cuidadosas, ela escrevera para o motociclista mais corajoso. Briggs sorriu, lembrando-se de ter dito a ela que ser corajoso significava ter medo e fazer a coisa certa mesmo assim. Ela compreendeu essa lição melhor do que a maioria dos adultos, e ao ensiná-la a ela, ele próprio se lembrou disso. O colete estava pendurado no gancho junto à porta. Os remendos contavam histórias de anos no clube. Estradas percorridas, irmandade conquistada, e agora um novo remendo perto do coração. Uma lembrança de que a coisa mais importante que o colete representava não era intimidação ou reputação, mas a promessa de que quando alguém o agarrasse e pedisse ajuda, alguém ouviria. Alguém não iria embora. Em algum lugar de Oakland, uma menina provavelmente estava a se preparar para dormir em um lar seguro,
sem ficar mais acordada, ouvindo passos furiosos ou vozes violentas. Sua mãe provavelmente estava a aconchegá-la, talvez lendo uma história para dormir, definitivamente dormindo melhor, sabendo que elas estavam protegidas por mais do que apenas fechaduras na porta. E em Sacramento, um homem provavelmente estava a participar numa reunião dos Alcoólicos Anônimos, tentando tornar-se alguém diferente da pessoa que os aterrorizava, compreendendo que a alternativa à mudança era enfrentar consequências das quais ele mal tinha escapado. 3 vidas alteradas por um momento de conexão na fila do caixa de um supermercado. Esse era o verdadeiro poder da Irmandade. Não violência ou intimidação, mas a disposição de ficar entre os vulneráveis e aqueles que os machucariam. Ser a última esperança quando todas as outras esperanças falharam, não se afastar quando se afastar seria mais fácil. Briggs olhou para o emblema mais uma vez antes de desligar a luz. A impressão da mão de uma criança rodeada por asas protetoras. Uma imagem tão simples com tanto peso. Amanhã ele iria cozê-la no colete de forma permanente. Esta noite iria dormir bem, sabendo que, pelo menos neste caso, neste momento, a justiça tinha sido feita, não através dos tribunais, dos sistemas ou dos canais oficiais, mas através de uma irmandade que compreendia que, por vezes, a lei não era suficiente. Por vezes, era necessário que pessoas que viviam fora das regras protegessem aqueles que as regras não conseguiam alcançar. Por vezes, era necessário alguém que não se afastasse,